Hoje, finalmente, a gente termina a série e eu prometo responder para vocês quem matou Jesus. Esse fim de semana é especial para nós, para todos os cristãos, porque é o fim de semana que marca duas coisas muito importantes: a morte e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. E o tema central desses últimos 3 finais de semana aqui na igreja foi quem matou Jesus. E talvez vocês, ou alguns de vocês, terão alguma surpresa com o final. Nós já falamos sobre o orgulho de Caifás, sobre a omissão de Pilatos. Eu sei que tem alguns que estão participando a primeira vez com a gente hoje. Se tiver interesse em saber como foi as outras partes, procura no YouTube, no Spotify, basta procurar por Luterana Camobi, você encontra. Nós ainda temos um grande suspeito na nossa lista que eu quero tratar hoje. Judas Iscariotes. E a ficha investigativa de Judas está aí. Ela se baseia em testemunhos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, né? Na verdade, os 4 evangelhos falam de Judas, mas nós vamos focar nesses 2 até para a gente ganhar um tempo na nossa reflexão aqui. A gente se pergunta, quem é Judas? Dos 3 suspeitos da nossa série, ele é o único discípulo. Ele é um dos 12 que caminharam junto com Jesus por mais ou menos 3 anos, aprendendo, ouvindo as palavras, vendo os seus milagres. É curioso porque quando Jesus enviou os 12 numa missão e deu poder para os 12 expulsarem demônios, curarem doenças, Judas estava lá. Provavelmente pessoas foram curadas por intermédio de Judas, porque ele era discípulo direto de Jesus, junto com os outros. Para vocês lembrarem, Mateus 10 diz, né, que Jesus chamou os seus 12 discípulos, deu autoridade para os 12, para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças e enfermidades. E aí ele segue dizendo, e esses são os nomes dos 12 apóstolos. Eu não copiei todos, mas eu dei o destaque para o último nome citado, Judas Iscariotes, que o traiu. E isso vocês vão notar que em todas as vezes nos evangelhos, quando se menciona Judas, normalmente tem Judas, vírgula, aquele que traiu Jesus, o traidor, aquele que iria trair Jesus. Judas estava com os discípulos, estava com Jesus, e a história dele nos mostra que alguém pode até fazer parte da igreja, pode dar a impressão de que está com Jesus e ainda assim estar perdido. Olhando com cuidado para os detalhes que a Bíblia traz sobre Judas, a gente começa a compreender que ele tinha um quê interesseiro. Por exemplo, Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, né, João também diz isso, disse, esse perfume vale mais de 300 moedas de prata, por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? É uma frase de Judas. E nessa ocasião, Judas estava indignado porque uma mulher entrou na casa onde eles estavam jantando, derramou um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. 300 moedas de prata era bastante coisa, era mais ou menos o necessário para sustentar uma família por 1 ano. 1 ano. Era muito dinheiro. E foi assim derramado aos pés de Jesus. Uma atitude de entrega, de adoração por parte daquela mulher. Numa primeira olhada, o argumento de Judas parece correto. Poxa, para que desperdiçar um recurso desses, né? Derramando assim perfume nos pés? 300 moedas é bastante. Só que, na verdade, esse trecho da Bíblia faz um contraste entre a mulher e a postura de Judas. Porque para a mulher, Jesus era um fim em si mesmo. Ela tinha descoberto que Jesus era o que ela tinha de mais precioso em toda a sua vida. Por isso ela abre mão das coisas mais preciosas para se derramar aos pés de Jesus. Só que a Bíblia está fazendo esse contraste e mostra que Judas é diferente. Para Judas, Jesus é um meio para um fim. E aí a gente começa a perceber que Judas é um interesseiro. Daqueles que seguem Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer e não pelo que ele de fato é. Porque João, no próximo versículo, diz assim, Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão.
ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham dentro dela. Tinha um bom tanto de hipocrisia no discurso de Judas. Em vez de se preocupar com os pobres, que era a alegação dele, ele estava, no fim das contas, querendo enriquecer a si mesmo. Ele era o tesoureiro do grupo. Era o cara que cuidava da bolsa do dinheiro. E metia a mão no dinheiro a fim de se beneficiar. Judas é interesseiro, tem ganância. E a ganância de Judas levou ele para a traição. Judas Iscariotes foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele foi atrás. E ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Se alguns capítulos antes Judas estava preocupado com o alto valor do perfume derramado, 300 moedas de prata, agora ele precificou Jesus por muito menos, 30, 10 vezes menos. Ele já tinha feito o acordo financeiro a fim de entregar o seu amigo, o seu mestre, e depois disso ainda teve os pés lavados por Jesus, comeu o jantar mais importante dos judeus, a Páscoa judaica, e só então no jardim indicou Jesus para os soldados que chegaram junto com ele com um beijo no rosto. Um beijo que era símbolo de afeto, de carinho, de respeito, de uma amizade profunda. A ganância levou Judas para a traição. A traição trouxe remorso. E o remorso sem esperança levou ao suicídio. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. Judas não chegou a se arrepender, mas sentiu remorso. E talvez a gente até imagine que remorso e arrependimento sejam a mesma coisa. Mas do ponto de vista bíblico, o remorso é aquele sentimento inicial de culpa. Uma culpa tão grande que às vezes a gente não percebe que vai ter solução. Remorso gera autopunição. Eu preciso compensar isso. Arrependimento também envolve reconhecimento de culpa. Mas arrependimento é um passo maior. Ele pressupõe confiança naquele que é capaz de dar perdão e uma nova oportunidade. Arrependimento tem a ver com recomeço, com aprendizado em meio aos erros. Arrependimento é uma mudança de mente, de atitude e leva à salvação. Remorso já é uma tristeza profunda, sem solução, e leva à condenação. Talvez a carta aos Coríntios ajude a gente a pensar nisso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, quando a gente confessa o nosso pecado e confia em Jesus. Não remorso. Agora, a tristeza do mundo, que podemos chamar de remorso, essa produz morte. Tanto que Judas e Pedro reagem de jeitos totalmente diferentes, né? O Judas traiu, o Pedro negou. O Judas não encontrou solução. Em desespero, no remorso, se suicidou. Pedro chorou amargamente. E demorou um bom tempo para ele se sentir perdoado de novo. Mas ele encontrou em Jesus perdão e mais tarde o Evangelho de João vai contar que Jesus faz questão de aparecer a Pedro, junto com os amigos, e dizer, quantas vezes mesmo para Pedro? Tu me amas? 3, né? Quantas vezes Pedro negou? 3. E aquele texto poderia ser chamado de a restauração do Pedro, coisa que Judas não teve essa oportunidade. Judas percebeu o seu erro, mas ele não tinha Jesus como seu amigo de verdade. Jesus para ele não é aquele que torna possível a nossa amizade com Deus. Jesus não era um fim, ele era apenas um meio para conseguir algo que ele queria e que no fim das contas lhe carregou para a ruína. Judas se deixou levar pela ganância e o próprio diabo usou isso contra ele. E nós somos tentados a muitas vezes viver e agir como Judas. A gente também. Isso acontece quando às vezes nós nos percebemos vivendo uma vida cristã de fingimento, uma vida cristã de mentirinha, aquela postura de fim de semana eu estou na igreja, mas de segunda a sexta eu vivo como se não houvesse amanhã. Vivo como se Deus não existisse. Não levo em consideração os valores que Ele me dá.
pode ser que aquele traço de Judas na minha vida seja o fato de buscar Jesus por aquilo que ele pode me dar. Buscar a bênção de Deus e não o Deus abençoador. Uma relação de interesse. Às vezes, para algumas pessoas, parece até que Deus é o funcionário, né? O seu garçom, que está aí para me servir. Quando a relação é exatamente o contrário. É nós que estamos aqui para lhe servir. Tem um pouquinho de Judas aqui dentro quando eu dou prioridade a outras coisas no lugar de Jesus. E esse é o grande perigo que a Bíblia chama de idolatria, né? De colocar algo no lugar de Deus. E não é só pegar uma imagem na mão e considerá-la como santa, não é isso. É também. Mas a idolatria que acontece todo dia aqui dentro, quando eu me pego confiando mais no meu dinheiro, mais na minha capacidade, mais no status que eu tenho junto às pessoas com quem eu convivo, e por aí vai. Dentro da gente tem um pouco de orgulho do Caifás, tem a omissão do Pilatos, tem a ganância de Judas e tem muitas outras coisas ruins. Mas a pergunta que precisa de resposta é, afinal, quem matou Jesus? E, pelo menos para quem acompanhou a série, passou os últimos dias talvez pensando nisso, buscando uma resposta. Agora eu quero entregar o grande final dessa série. E eu trouxe 3 grandes verdades que estavam presentes nos textos que nós lemos desde o início, a respeito da morte de Jesus, a respeito da Páscoa que nós estamos celebrando, e que talvez passaram despercebidos, ou alguns deles eu até deixei de lado, não omiti naquele dia, né, para não entregar o ouro da série. Autores fazem isso, né? Quando escrevem uma série, guardam o detalhe para o final. A primeira grande verdade, e talvez a mais óbvia, a que a maioria me disse várias vezes: nós somos todos culpados pela morte de Jesus. Isso estava lá nos textos o tempo todo. Porém, Isaías disse, né? Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Jesus não foi castigado só pela omissão de Pilatos, pela ganância de Judas ou pela inveja de Caifás. Ele sofreu, ele foi castigado por causa dos nossos pecados. A frase é forte, mas ela é necessária. Eu e vocês crucificamos Jesus. Nós somos os responsáveis. Os suspeitos foram elencados ali com a intenção de nos fazer acordar e perceber que todos nós, no fim, somos como eles. Nós não somos diferentes. Não adianta tentar fazer como Pilatos fez e lavar as mãos, achando que nós não temos nada a ver com isso, porque muito antes da obra da cruz ser para nós, a obra da cruz foi primeiro feita por causa de nós. Nós crucificamos Jesus. Naquele filme, do qual eu até tirei as imagens aqui dos suspeitos, né? A Paixão de Cristo. Naquele filme tem uma verdade, dá para dizer oculta, escondida, mas não é tão escondida assim porque todo mundo já sabe. Mas o diretor do filme, o Mel Gibson, ele é cristão, ele é católico. E ele fez questão de participar da cena da crucificação. Ele é o diretor, ele não era ator. Embora a gente conheça ele mais pelos filmes que ele fez na frente das telas, né? Quando Jesus estava ali, colocado sobre a cruz, aparece uma mão batendo o martelo nos cravos. Aquela mão do soldado romano, na verdade, é a mão do diretor Mel Gibson. E com isso ele quis dizer para todo mundo: não foram os soldados romanos que mataram Jesus. Fui eu. Foi a minha mão. Essa é a primeira grande verdade. A segunda, e aí começa talvez algumas surpresas, é que Jesus não foi morto. Ele se entregou. E é diferente. Em João 10, Jesus diz: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Por um lado, nós podemos dizer que nós somos responsáveis, sim, pelo sacrifício de Jesus. Foi por nossa causa.
Mas também é verdade que a humanidade nunca teria força ou poder para crucificar o Deus Todo-Poderoso. Nós não temos essa habilidade nem força. Isso só aconteceu porque Ele se entregou. Ele se deixou crucificar. E essa era a ideia desde o começo. Essa era a grande missão de Jesus. Ele nasceu a fim de morrer e dar a sua vida em resgate por nós. Não sei se vocês lembram, mas tantas vezes os evangelhos a gente vai vendo assim, sabendo Jesus que era chegada a hora. Né? A gente já ouviu isso antes. Porque Jesus sempre soube que essa hora chegaria. Foi para isso que ele veio. Ele decidiu se entregar. Nós tratamos até agora quase como se fosse um assassinato, né? Quem matou Jesus? E no fim a gente está descobrindo que ele se entregou. Ele se deixou crucificar. Ele se submeteu. E foi por amor. Muito amor. Todo amor. Porque quem merecia ser xingado, cuspido, humilhado, esmurrado, pregado na cruz, exposto à vergonha, éramos nós. Jesus não precisava nem merecia passar por tudo aquilo, mas ele se submeteu. Ele se entregou. E no final desse versículo já aparece a terceira verdade que estava presente nas leituras desde o começo. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Eu dou a minha vida, foi para isso que eu vim, essa ordem eu recebi do meu Pai. E o que Jesus está dizendo é que tudo aconteceu por decisão do Pai. Sabe quem matou Jesus? O Pai. E é muito estranho pensar nisso, mas foi o Pai. O Pai sacrificou o próprio Filho. Foi Deus quem planejou desde o início a morte de Jesus. E nós ouvimos isso. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. O Pai planejou e entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E eu sei, eu sou pai, quando a gente ouve algo assim, diz, não faz sentido, que loucura isso, né? Que pai faria um negócio desse? Embora a gente tenha visto notícias de pais que matam filhos. Mas não tinha outro jeito. Não dava para ser diferente. Na verdade, não tinha. Não tinha outro jeito. A justiça de Deus, ela foi ultrajada pela humanidade. Nós, enquanto humanidade, cometemos um crime ultrajante contra Deus lá no começo. E Deus, ele é digno de toda honra, de louvor, de toda obediência. Só que nós desobedecemos. E isso trouxe um castigo eterno. Nós não temos condições de pagar essa conta. Somente alguém que é verdadeiramente digno, perfeito, poderia pagar o preço no nosso lugar. Não tinha outro jeito. A justiça perfeita de Deus precisava ser satisfeita, porque Deus é justo. O pecado deveria ser castigado. Mas o amor por nós é tão grande, a ponto de decidir Ele mesmo sofrer no nosso lugar. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele era o único caminho. Na verdade, Ele continua sendo o único caminho. Até hoje. Não tem outro. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, isso é profecia de Isaías, é poético, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa. O plano do Senhor vai prosperar nas suas mãos. Jesus não morreu como mártir de uma causa. Tiradentes, sim. Jesus não. Jesus se entregou como substituto, como oferta para cobrir o nosso pecado. E o plano de Deus já era ressuscitar Jesus. Dar a ele uma vida longa, muitos descendentes que não são descendentes biológicos de carne e sangue, mas são filhos amados por meio da fé, porque confiam no sacrifício perfeito do Salvador Jesus. Nós somos os descendentes desse filho, desse servo sofredor. E se essa nossa investigação já nos fez pensar e repensar e até descobrir algumas verdades a respeito do plano perfeito de Deus para resgatar a gente,
Eu quero terminar com uma última verdade. E sabendo de tudo isso, talvez ela seja ainda mais surpreendente. Deus oferece perdão completo, gratuito, a todo aquele que crer em Jesus. A nossa culpa é enorme. Ela é infinita diante de Deus. Mas Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu pagar a culpa em nosso lugar. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus nos deu perdão, mas não é só isso. Para além do perdão, nós somos adotados como filhos, filhas de Deus. Não se trata simplesmente da relação de criatura e criador. É muito mais do que isso. Nós somos chamados a fazer parte da família de Deus. Somos chamados de filhos. E se nós somos filhos, nós também temos direito, recebemos a herança que Cristo conquistou para nós na cruz. A vitória sobre a morte. Por isso, chegando no finalzinho dessa série, nós somos confrontados com uma verdade profunda, paradoxa e transformadora ao mesmo tempo. A morte de Jesus, ela não é só uma história de traição, de ganância, de remorso. É uma narrativa que vai nos revelando o coração de Deus e o seu plano redentor para a humanidade. Como eu gosto de fazer, hoje um pouquinho diferente, recapitulando tudo que a gente viu, todos nós somos culpados. Isaías nos lembra que Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Nós não temos como nos esquivar dessa responsabilidade. Cada um de nós, em algum momento, se deixou levar pelo orgulho, pela omissão, pela ganância, assim como Caifás, Pilatos, Judas e tantos outros. A cruz é também um espelho que reflete a nossa condição humana. E ao olharmos para ela, nós devemos considerar que nós somos parte da história da traição. Mas não é apenas uma história de culpa. É uma história também de esperança. Jesus se entregou por amor. Ele se entregou. Ele fez isso por amor. Ele sabia que a única maneira de restaurar o nosso relacionamento com o Pai era por meio do sacrifício. E Ele fez isso de um jeito voluntário, em lugar e em favor de cada um de nós. E às vezes a gente para pensar, que amor é esse? Capaz de fazer tudo isso. Mesmo quando a gente se afasta, mesmo quando a gente tem consciência de que nós não merecemos tudo isso. O Pai planejou a morte de Jesus. Talvez essa seja a verdade mais chocante. Foi Deus quem planejou a morte do Filho. O Pai entregou o Filho para que nós pudéssemos ter vida. E isso nos mostra que mesmo nas situações mais sombrias, Deus está trabalhando por nosso bem. Ele não é um Deus distante, mas Ele se revela como um Pai, alguém próximo, que se importa profundamente com a nossa salvação. E por último, nós temos o presente de sermos filhos. Apesar da nossa desobediência, da nossa ganância, do nosso orgulho, das nossas omissões, Deus nos oferece a oportunidade de sermos chamados de seus filhos. A todos que creram nele, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é um convite. É um convite para deixarmos o pecado e a culpa de lado e abraçarmos a nova vida que Ele nos oferece pela sua ressurreição. Essa é a Páscoa que nós cremos. Essa é a Páscoa que a gente veio celebrar. Amém.